Irmãs, nessa noite, uma noite de ceia do Senhor, estamos aqui diante dessa mesa com pão, com vinho, e eu quero convidá-los a meditarem nessa noite no Evangelho de João, capítulo 14, e nós vamos ler o verso 1. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. Diz assim, Jesus dizendo ali para os seus discípulos, que o coração de vocês não se perturbe. Vou ler novamente, quero destacar esse comecinho do versículo mesmo. Que o coração de vocês não se perturbe. Vamos de novo, todos juntos? Que o coração de vocês não se perturbe. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que foi dita, escrita, nessa noite é lida. A gente te pede, Pai, que a gente possa escutar esses versos, esse verso, como se o próprio Senhor estivesse dizendo isso para a gente nessa noite. Nos ilumina para discernirmos o Teu Evangelho, em nome e por amor do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Quero começar a mensagem dessa noite citando uma música, Caetano Veloso, que ficou famosa na maneira de se expressar, de cantar ali com ele e com Gilberto Gil, desde que o samba é samba. O texto diz assim, a letra da música diz assim: a tristeza é senhora, desde que o samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, a noite e a chuva cai lá fora, solidão apavora. Tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim, cantando eu mando a tristeza embora. Tem um dos versos dessa canção, a gente vai voltar nela algumas vezes, mas tem um trechinho que diz assim: tudo demorando em ser tão ruim. Tudo demorando em ser tão ruim. O que significa isso? Tem dia, existem momentos na nossa jornada, na nossa caminhada de vida, tem hora que a desgraça, ela se aproxima da gente. Mas ela se aproxima da gente, mas a gente sabe que a desgraça completa ainda não se manifestou e não aconteceu. A coisa fica ruim, mas você fica naquela expectativa de quando tudo vai desmoronar para valer mesmo. Existem momentos na nossa caminhada que a gente vive um tipo de tensão dentro de nós, em que a gente fica esperando o caos se manifestar de uma maneira completa, avassaladora, tudo ser destruído, tudo acabar de vez. Tem momentos, meus irmãos, e eu queria me apropriar de uma metáfora importante aqui, em que a gente está em um abismo. Um abismo. Só que a gente ainda não foi engolido pelo abismo, a gente não foi tragado pelo abismo, mas a gente sabe que a gente está lá, e que as coisas realmente não estão bem. São momentos em que a gente percebe que a tristeza, ela é esse tipo de senhora que parece que ela fica nos acompanhando na vida, né? E você fica, sabe, naquela sensação de que você vai ser tragado pela desgraça completa. Mas de alguma maneira você não é. Aí fica que nem a letra do samba, tudo demorando em ser tão ruim. Nós todos nós temos abismos na vida para enfrentar. Todos nós temos coisas no nosso coração e na nossa caminhada, em que quando a gente para pensar sobre essas coisas,
a gente olha para elas, e se a gente fizer esse exercício de olhar com sinceridade, sabe aquela situação que você fala, a conta não fecha. Não fecha. Você sabe que 2 mais 2 é 4. Mas a vida parece que está dizendo para você assim que vai dar 5. Aí você fala, não é possível. A conta não fecha. A gente experimenta coisas na caminhada que são coisas, situações, dilemas, sem sentido algum. Sem sentido algum. Não adianta vir um profeta dizer para você e falar assim, não, Deus tem um propósito. Você não consegue, tem momentos que a gente não consegue ver propósito nenhum. Porque o caos se instala de tal maneira, a gente se desestabiliza existencialmente de tal maneira que não tem o que faça. Porque a gente se coloca diante de coisas que são praticamente insolúveis. Não tem solução. A gente vê, por exemplo, e eu particularmente, um dos meus abismos, é o mundo contemporâneo. Tem hora que eu vejo o mundo, eu vejo as notícias, eu falo, gente, que desgraça. Mas que não vai melhorar. Eu não consigo, às vezes, encontrar esperança. Sabe, aquela tensão nuclear, literalmente, que você fala, caramba, que hora que vão explodir uma bomba, que hora que vão cumprir promessas lunáticas, coisas radicais, e a gente vê essa radicalidade em todas as esferas, no nível geopolítico mundial, nacional, coisas assim, loucas. O caos religioso é outro abismo que também me atravessa. Eu vejo as coisas e falo, gente, não é possível, não é possível. Eu falei esses tempos atrás, eu falei, gente, de novo, estão levando candidato para a igreja enorme, com repercussão. Esses dias. De novo. E pior que assim, não vai cessar, não vai parar. Sabe, esse casamento ridículo, esse casamento nefasto, não dá nem para falar de casamento, esse adultério da igreja com a política partidária, é uma coisa que tem que nos enojar, é uma coisa horrível, é trair o nosso Senhor Jesus, é uma traição. E eu vejo isso se repetindo, e chega esse ano eleitoral, eu fico na alma angustiado, falo, Jesus, ai, Pai amado, que seja melhor do que a última. Mas aí você vê as coisas e você fala, não vai ser, é capaz de ser pior. Espero que, ao menos aqui na nossa pequeno ajuntamento, que aqui seja razoável, né? Tá bom, mas é desesperançoso o mundo, o contexto. Mas esses são os meus abismos, mas existem outros abismos. A pessoa que percebe que tem décadas da vida jogada no lixo, num casamento mal sucedido, num casamento infeliz. Olha esse abismo, olha que abismo, você conviver, você olhar para trás e falar assim, se passou 40 anos de infelicidade. O abismo de um caminho profissional que não satisfaz a alma. Em nada. Você não consegue encontrar alegria, você não consegue encontrar sentido, você não sabe que você acorda cedo. Só que aí passou a vida. Já está se aposentando. Aposentadoria do INSS. Pouquinho lá, já está chegando. Já foi a vida. Perdas gigantescas. Eu não sei se é coisa de todos os pais, imagino que sim. Confessar uma coisa na minha cabeça, às vezes que, nossa, eu estou às vezes passeando com o cachorrinho, com o Bart lá, eu fico pensando na possibilidade de eu perder a Anne. Nossa, gente, eu comecei a assistir uma outra série nada a ver lá, primeira cena era uma menininha sendo afogada, eu falei, ai gente, aí eu desliguei, falei, Deus o livre e guarde. Brincadeira, não bati na madeira não, tá? Mas... Você sabe aquela sensação horrível na alma,
na alma, assim, eu falei, gente, eu não dou conta de assistir um negócio desse. E existem queridos, queridas, amigos que você deve conhecer, que a comunidade de fé conhece, de gente que perdeu crianças, assim, sabe, em coisas trágicas. Como que é você conviver com um abismo desse? Eu não consigo imaginar, eu não consigo dar conta disso, é um negócio assim, perturbador. E é claro, gente, que quando a gente está num abismo, eu sei que você, a gente chega a questionar até Deus. Deus, onde estás? Mas você está tomado pela escuridão. Tomado pela escuridão. E Jesus, nesse trecho em que ele diz o que diz, quando nós lemos essa fala dele, falando para a gente não ter o coração perturbado, é um texto que é no comecinho do capítulo 14, mas no verso 13, olha as coisas que estão acontecendo. Jesus, ele lava os pés dos discípulos, aqueles 12 complicadíssimos, o mestre, o Deus encarnado, lavando os pés de 12 homens, seus discípulos, sendo que, naquela ocasião, ele prediz a traição do Judas Iscariotes, cujos pés são lavados por Jesus. Olha a cena. Naquela ocasião, um pouquinho adiante ali no capítulo 13, a gente tem Jesus predizendo também que Pedro negaria, um trai, o outro nega, e o abismo é tão profundo que a gente sabe, segundo o relato evangélico dos evangelhos, que isso vai acabar na morte de Jesus. Olha que situação caótica. A morte praticamente certa. Os amigos traindo, negando. Esse Deus encarnado em Jesus de Nazaré, lavando os pés destes todos. A história se caminhando para uma cruz. E não é cruz assim, que nem a gente cantou bonito, com peso. É cruz romana, é morte. É sangue, é crucificação, é humilhação. É uma tortura. Jesus vai padecer. Porque não é nem só a cruz, vocês sabem que antes da cruz ainda tem chicotada, com azorrague. Assim, é um negócio terrível. Então, o que está acontecendo aqui? O que Jesus está dizendo? Olha, um vai me trair. Ô Pedro, abaixa a sua bola aí, cara, que você vai me negar. E eu vou morrer. É o caos, é o abismo. Todo mundo está diante do abismo. Todo mundo está diante de uma desestruturação daquilo que estava combinado. Aquilo que era para ser uma coisa boa, uma coisa legal, uma coisa importante, bonita, seguir o mestre, seguir os caminhos de Jesus, o Messias, de repente começa a se tornar no coração de todo mundo que está ali insegurança, medo, aflição, a morte bate a porta para se manifestar com tudo, Aí Jesus vem nesse texto e fala: que o coração de vocês não se perturbe. Que o coração de vocês não se perturbe. Meu irmão, minha irmã, é preciso de uma maneira definitiva, se você quiser dar um passo a mais no seu caminho espiritual, definitiva, superar uma fé infantil. Superar uma fé que prega para a gente que vai ser tudo caminho, né? Um caminho bonitinho, que não vai dar nada de errado, né? O André Proeza até brincava comigo ali. Hoje passei mal para chuchu, gripado, fiquei na cama. A segunda linha é aquela coisa de homem também, quando fica doente, fica todo, né? Já, nossa, eu falei, Lírio, estou muito mal, né? Não sei o quê. Ela começou até a dar risada. Eu estava zoado, estava mal, estava ruim, estava, nossa, mal-estar. Aí o André Proeza chegou aqui e falou: ô irmão, não faltou fé aí, meu. O homem de Deus ficando doente. Que negócio é esse aí? A gente precisa superar esse tipo de fé que ensinaram para a gente, essa historinha da carochinha,
que a vida não tem abismo, que a desgraça não nos alcança, que a gente não se depara nas nossas vidas com coisas terríveis, como essas que eu tenho descrevido aqui para vocês. E superar a fé infantil significa a gente encarar a realidade com toda a honestidade, de que de fato sim, infelizmente, quer a gente goste, quer a gente não goste, faz parte da jornada a gente estar pendurado no arbustinho, num abismo, assim, olhando para o fundo, que a gente não consegue enxergar, olhando para cima e não tendo ninguém para nos salvar. A fé verdadeira, a fé adulta, no bom sentido do adulto, significa, a fé madura significa a gente caminhar sabendo dar nome para as realidades, dar nome para os abismos que a gente enfrenta. Dá nome para tudo isso. Tem traição, tem negação, tem desgraça, tem cruz, tem morte, tem doença, tem enfermidade, tem frustração, tem medo, tem tudo isso aí. Na vida, isso tudo bate a nossa porta e provavelmente muitos de nós, se não todos, estamos dependurados em algum tipo de abismo. Coisas que a conta não fecha, e você fala assim, qual o sentido, qual o propósito, por que eu estou vivendo isso? E nem Deus fala com você e te dá uma explicação. A fé não pode negar esse fato. Senão a gente está brincando, gente. Senão a gente está sendo iludido. Senão a gente está sendo enganado. A gente está se enganando. Agora, existe um caminho para enfrentar esse abismo. Existe um caminho para enfrentar esse caos. E o texto vai dizer para a gente, em primeiro lugar, vai nos ajudar a perceber que todos nós somos pessoas à beira do abismo. Especialmente queria me referenciar aqui a nós como corpo de Jesus, igreja. Esse ajuntamento aqui não é um ajuntamento de pessoas perfeitinhas, não. Não é um ajuntamento de pessoas super mega felizes, em que tudo deu certo na vida. A igreja, o corpo de Jesus, não é um ajuntamento de famílias perfeitas, famílias tradicionais, famílias intocáveis, famílias, né? Como eu sempre falo, aquela coisa da família Doriana. Não somos isso. E a Bíblia, inclusive, vai nos ensinar que essa coisa de família perfeita não existe. Não sei se você já leu a Bíblia. Cada história complicada. Para comer de conversa é irmão matando irmão. Um pouquinho antes até, né? Já é o marido jogando a culpa na esposa. Já começa ali já a confusão. Aí daqui a pouco passa uma paginazinha, alguns versículos, o irmão mata o irmão. E você vai indo, aí você encontra lá o Davizão. Vixe, enrolado. Enroladaço. Salomão, o homem mais sábio do mundo, né? Estamos meditando no Eclesiastes, às quartas-feiras. Meu Deus, cada coisa que esse camarada fala, lê lá o finalzinho do capítulo 7, mulheres, para vocês verem. Por aí vai. O Abraão, pai da fé, é o cara que pega a escrava Agar, junto do filho, manda para o deserto para morrer. E faz isso porque a mulher dele, oficial, mandou, Sara. Olha que caos. Nós todos somos pessoas que participam e vão seguir participando de famílias imperfeitas, de relações imperfeitas, de vivências imperfeitas. Todos nós somos um bando, gente, de gente ferida, de gente machucada, de gente que carrega no seu corpo cicatrizes, marcas, dores. A gente não tem como fugir, e fugir desse fato é ser infantil, é ser superficial, é a gente se auto-enganando, é a gente vivendo como hipócrita, né? O hipócrita é aquele que bota uma máscara e atua
como alguém que é o que não é. Nós somos essas pessoas. Agora, nós temos que ser gente, pessoas, e igreja, e comunidade, que não foge dos abismos. Porque Jesus não fugiu dos abismos. Jesus, passando por tudo isso que está relatado no 13, chega no 14 e diz para a gente: o coração de vocês não se perturbe. O coração de vocês não se perturbe. Não importa o tamanho do abismo, não importa o tamanho da dor, não importa o tamanho da resposta que você precisa e o fato dela não vir. Há de se encarar esse abismo, há de se vivenciar essa experiência em Cristo Jesus, em que a gente consegue ter um coração que não vai estar perturbado. Mas nós todos estamos lá, dependurados, segurando num galinho, em algum tipo de abismo na nossa vida e na nossa caminhada. Outra coisa que a gente aprende com esse texto é que há como a gente não se desesperar nos abismos. Não vos perturbe, não vos perturbe. Se Jesus está dizendo isso, é possível nós, mesmo nos abismos da vida, a gente conseguir não se perturbar. Há uma saída, há uma alternativa, há um caminho para a gente seguir nesses abismos da vida. Mas é necessário o quê? Coragem. É necessário honestidade. É necessário a gente dar nome para os abismos. Negar a realidade dos abismos na nossa vida, novamente, é algo infantil. Não é negando a dor, não é negando o abismo que a gente vai conseguir ter um coração que não se perturba. Não é assim. Eu diria até o oposto. É justamente assumindo que estamos no abismo e dando nome para a nossa dor, é que a gente consegue encontrar um caminho corajoso para a gente ter um coração que não é perturbado nos momentos mais difíceis da nossa vida. Isso é fé. E eu sei que isso não enche igreja. Isso aqui, gente, isso aqui é o caminho que a gente cantou aqui, né? A gente estava cantando sobre a cruz. Isso aqui é ser discípulo de Jesus de Nazaré. É você saber, você vai morrer. É você saber que o abismo está lá, que a crucificação está chegando, que vão te trair, que vão te negar. Jesus, em meio a tudo isso, encontra um negócio dentro dele, capaz de dizer para esses mesmos discípulos: não vos turbe o vosso coração. Não vos turbe o vosso coração. E aí eu acho que a gente entra no ponto-chave aqui, que tem tudo a ver com essa mesa. Tudo a ver com essa mesa. Há um coração. Olha que interessante o texto. Que o coração de vocês não se perturbe. Esse vocês, ele, tanto na tradução como no original, ele está no plural. Vocês. Vocês discípulos. Ou a gente poderia dizer, vocês corpo de Cristo. Vocês povo de Deus. Vocês. Vocês, só que o coração aqui, olha que interessante, o coração está no singular. Não vos turbe, não vos perturbe o vosso coração. O coração do povo de Deus, o coração dos discípulos de Jesus, o coração da igreja é um só. É um só. Nós estamos no plural, mas existe um coração nessa comunidade de fé. Um coração. O que Jesus está nos fazendo, está nos ensinando, está nos instruindo? Jesus está nos levando e nos conduzindo a termos uma visão comunitária. Jesus está nos ensinando que é a capacidade da gente discernir que, embora nós sejamos muito, há um coração que nos une, que nós somos um.
É isso aqui que vai fazer com que o nosso coração não se perturbe. O eu egoísta, o eu individualista, o eu sozinho dependurado na beira de um abismo, isso aí vai desmoronar. Agora, quando a gente entende que existe um coração, aí a coisa começa a mudar de figura. A possibilidade do nosso coração não se perturbar, ela se concretiza. Ela se torna viável, ela se torna possível. É possível, meus irmãos e irmãs, nós estarmos enfrentando os nossos abismos e simultaneamente vivendo um tipo de experiência comunitária, um tipo de experiência de igreja, de povo de Deus, de comunidade de Jesus, em que o nosso coração, ele não será perturbado mesmo quando nós estivermos nos nossos abismos. Olha que coisa incrível que Jesus está dizendo para a gente. Ele vai dizer no 13, ali de 34 a 35, um texto também muito chave para isso que ele está tentando inculcar na cabeça desses discípulos e principalmente no coração deles. Um novo mandamento dou a vocês. Olha que frase, um novo mandamento. Mas já não tem os 10 mandamentos de Moisés? Aí Jesus é Jesus, né? Não à toa ele foi para a cruz, né? Os caras ficaram bravos com ele. Porque ele falava coisas para além daquilo que a gente conseguia dar conta. Ele está dizendo assim, um novo mandamento eu dou a vocês. Amem uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Se vocês vos amarem uns aos outros. Uns aos outros. A experiência de sermos igreja, estarmos todos nessa noite ao redor dessa mesa, ela só vai ter sentido para a gente, se a gente entender que embora sejamos muitos, o nosso coração é um. E portanto, se o nosso coração é um, eu estou num abismo e você está em outro abismo, nós todos estamos enfrentando os abismos juntos, em meio aos desesperos, em meio ao medo, em meio à insegurança, em meio ao caos. A gente tem uma certeza, que eu não estou sozinho nessa caminhada, que tem um irmão meu, tem uma irmã minha, que está comigo também, enfrentando os seus abismos, junto comigo, e eu junto com ele ou com ela. E a gente segue junto enfrentando os abismos. E nesses abismos, apesar de não entendermos o porquê eles estão lá, apesar de nós não entendermos o porquê a nossa oração não é respondida por Deus, apesar do porquê Deus não nos dar satisfação alguma, do porquê aquele caos se instalou na nossa vida, quando chega o dia 3 de maio, aliás, hoje é 3 de maio, a gente vem para a comunidade de fé, cada um dependurado no seu raminho, segurando, olhando para baixo e não vendo nada, e a gente senta ao redor da mesa, e a gente parte o pão juntos, a gente toma do cálice juntos, a gente olha um para o outro e fala, você é o meu irmão, você é a minha irmã, e no meio dos nossos abismos a gente vai cantar. No meio dos nossos abismos nós vamos celebrar a ceia do Senhor. No meio dos nossos abismos a gente vai trazer as nossas crianças para brincarem juntas na igreja. Em meio aos nossos abismos, nós vamos ter coragem de sorrir juntos como comunidade de fé. Em meio às nossas dores terríveis, nós temos o corpo de Cristo com a gente. Nós somos parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo nos nutre. E esse corpo de Cristo faz ressoar na nossa alma. Não
se desespere, não vos turbe o vosso coração, porque o teu coração, igreja, o teu coração, povo de Deus, sou eu que estou ali. A última canção que o pessoal cantou na hora dos dízimos, eu anotei ali uma frase que para mim é maravilhosa dessa última canção, que diz assim: encosto no peito daquele que atende o meu grito. Quando a gente está no abismo, a gente não fala, a gente grita. E eu creio que esse encostar no peito daquele que atende o meu grito, é quando a gente encosta no peito de um irmão e de uma irmã da comunidade de fé, que é o corpo de Cristo, e a gente pode gritar. A gente pode colocar para fora. A gente pode falar do abismo que a gente está. A gente pode dar nome à nossa dor. Voltando ao samba do começo. Cantando eu mando a tristeza embora. A gente não manda a tristeza embora porque ela acabou. A gente não manda a tristeza embora porque ela desapareceu. Porque o abismo sumiu. A gente manda a tristeza embora porque quando a gente entende que a gente faz parte de um corpo, que tem um coração só, a tristeza e a dor não tem a palavra final, gente. Não tem a palavra final. O pão e o vinho que estão aqui representados, eles estão sinalizando para a gente o que? Uma mesa de fraternidade. A gente vai repartir o pão juntos. Não tem ceia do Senhor sozinho. Não tem tomar o vinho sozinho. Isso aqui é uma celebração comunitária. É um só corpo, é um só o coração. É um só o coração. Portanto, meu irmão e minha irmã, o abismo, ele pode estar diante da gente. O abismo está ali, a gente está vendo ele, a gente está olhando para o fundo do buraco dele. O abismo pode estar debaixo dos nossos pés. Às vezes a gente está só segurando um gravetinho e os nossos pés estão lá soltos. Mas ele, o abismo, ele não precisa tomar o nosso coração. Não precisa tomar o nosso coração. Porque quando a gente está em Cristo, quando a gente está no corpo de Cristo, quando nós estamos conectados uns aos outros, meu irmão e minha irmã, sempre há um coração que resiste. Sempre há um coração que resiste. E a gente vai conseguir, juntos, cantar, sorrir, comungar do pão, do vinho. A gente vai conseguir se abraçar. A gente vai conseguir gritar uns para os outros, a gente vai conseguir encarar a vida sem negar os abismos que nos assolam. Em outras palavras, o que eu estou dizendo com essa mensagem para os irmãos e para as irmãs? Participar da comunidade de fé, ser parte da igreja de Jesus, ser parte do corpo de Cristo, é óbvio que não é sinônimo de que nada vai acontecer de mal com a gente. Mas é sinônimo de que a gente vai vivenciar uma fé capaz de resistir a todo tipo de desgraça, mesmo sem a desgraça ir embora. E a gente vai continuar comungando junto, a gente vai continuar vindo junto, a gente vai continuar caminhando junto, a gente vai continuar envelhecendo junto. Irmão, irmã, a gente vai olhar para trás junto, e tudo que tiver acontecido na nossa vida e na nossa existência, em meio aos abismos, a gente vai olhar para trás, e a gente vai sentir no fundo da nossa alma, que valeu a pena. Que valeu a pena. Corremos a corrida. Lutamos o bom combate. Guardamos a fé. Não porque nos fizeram
acreditar em contos de carochinha, não. É porque nós fomos um só coração. Você não pode olhar para o seu irmão, olhar para a sua irmã de um jeito assim, sabe? Normal, de um jeito corriqueiro. Nós estamos olhando para pessoas que são parte do corpo de Cristo. Peitos que nós vamos poder reclinar as nossas cabeças e gritar. E juntos nós vamos superar, vencer e resistir em meio a todo e qualquer tipo de dor na nossa vida. Amém?